convocou os jogadores que vão disputar os jogos contra Chile e Bolívia no encerramento das eliminatórias da Copa do Mundo. A lista do treinador italiano tem algumas novidades, algumas surpresas, outras nem tanto. E a gente também tem estreia aqui no 360. Bruno Rodrigues, da equipe de esportes aqui da CNN, vindo aqui para o estúdio para trazer os detalhes. Muito bem-vindo, boa tarde, meu caro. Tudo bem, Yuri? Uma boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham em casa. Pois é, essa lista do Carlo Ancelotti trouxe algumas surpresas, né, na convocação da seleção brasileira que enfrenta Chile e Bolívia agora no mês de setembro pelas eliminatórias. Lembrando que o Brasil já garantiu vaga na próxima Copa do Mundo. Vamos conferir os nomes que o Ancelotti chamou? Vamos lá. Para o gol, Alisson, Ederson e Bento, até aí sem grandes novidades. Os zagueiros, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Léo Ortiz, do Flamengo, Marquinhos, do PSG e Murilo, do Nottingham Forest, né? Laterais, Danilo. Na verdade, essa lista aqui... Opa, essa lista acho que não está certa, não. Essa lista me pegou, hein? Souza, então... Essa lista me pegou, porque os goleiros Alisson, Ederson e Hugo Souza, né? Essa lista aqui não é a correta. Vamos lá. Alisson, Bento e Hugo Souza do Corinthians. Os zagueiros convocados, Gabriel Magalhães do Arsenal, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Marquinhos do PSG e Alexandro Ribeiro do Lille da França. Para as laterais, o Ancelotti convocou Wanderson e Caio Henrique do Mônaco, Wesley da Roma, Alexandro do Flamengo e Douglas Santos do Zenit da Rússia. Para o meio-campo, os convocados foram Andrei Santos, do Chelsea, Bruno Guimarães e Joelinton, do Newcastle, Casemiro, do Manchester United e o retorno do Lucas Paquetá, do West Ham. Para o ataque, convocados o Estevão e o João Pedro, do Chelsea, Caio Jorge, do Cruzeiro, Martinelli, do Arsenal, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Rafinha, do Barcelona e Richarlison, do Tottenham. Agora sim, essa convocação do Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia, né? Legal. E quando vão ser esses jogos, ô Bruno? Só para a gente dar o serviço completo aqui, depois quero te ouvir sobre a lista. Lembrando que o Brasil vai enfrentar o Chile no estádio do Maracanã, a pedido do próprio Ancelotti, no dia 4 de setembro, às 9h30 da noite. Depois, a seleção vai à Bolívia enfrentar os donos da casa no dia 9 de setembro, às 8h30 da noite, na temida altitude de El Alto, mais de 4.000 metros na cidade de El Alto. Reforçando que a seleção brasileira já tem a vaga garantida na Copa do Mundo do ano que vem. Quer dizer, pro Ancelotti estreia no Maracanã como técnico e provavelmente, acho que, não sei se ele chegou a jogar ou muito menos treinar time numa altitude dessas de 4.000 metros, porque na Europa não tem esse tipo de situação, né? Então, não, certamente uma situação nova para ele essa altitude da Bolívia, que em La Paz já é complicada, em El Alto mais ainda. É mais ainda. Agora, o Bruno, fala um pouco para a gente ali, acho que duas questões que vale a gente tratar, né? Algumas ausências, Neymar, Vini Júnior e Rodrigo. Não, o Neymar do Santos, Vini Júnior e Rodrigo, atacantes do Real Madrid, que jogaram com o Ancelotti como técnico lá. E esse retorno do Lucas Paquetá, que viveu toda aquela situação de problemas, né, judiciais, mas acabou absolvido na questão de manipulação de resultados de apostas. A questão de Vini Júnior e Rodrigo, eu imagino que seja uma questão do Ancelotti testar outros jogadores. Ele já conhece esses dois, trabalhou por bastante tempo com eles e confia nessa dupla. Então, eu imagino que ele vai dar oportunidade agora para outros atletas, para ver como que outros jogadores se comportam. A ausência do Neymar chama atenção, porque havia expectativa dele estar nessa convocação, havia expectativa para outra convocação do Ancelotti, em que o Neymar também não esteve. Ele não defende a seleção brasileira desde outubro de 2023, quando ele teve uma lesão grave no joelho esquerdo contra o Uruguai. O técnico ainda era o Fernando Diniz. Depois veio o Dorival, depois veio o Ancelotti e o Neymar ainda não conseguiu voltar à seleção brasileira. Essa é uma ausência complicada porque o Ancelotti, o tempo vai passando e ele não consegue testar, não consegue construir essa equipe pensando na participação do Neymar, né? Ele diz que o Neymar não precisa ser testado, mas há controvérsias nesse tipo de raciocínio. E, como você falou, no retorno do Lucas Paquetá, depois que ele foi absolvido no caso de apostas, né? Ele tinha sido indiciado pela Federação Inglesa num caso de suposta aposta esportiva, né, de manipulação de resultados, mas agora no mês de julho ele foi absolvido, retornou à ação no West Ham e vai fazer os primeiros jogos, deve fazer, né, os primeiros jogos pela seleção desde o fim do ano passado, desde o fim de 2024. A CBF optou por não chamar ele nas convocações seguintes para preservar o atleta em meio à investigação lá do caso de manipulação, e agora ele volta à seleção brasileira. Outro destaque também, primeira convocação aí do Caio Jorge, né? Atacante do Cruzeiro, um dos 4 nomes do futebol brasileiro que estão nessa lista e artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols. Está realmente num momento especial o Caio Jorge. O Ancelotti, aparentemente, pelo que ele tem observado,
é um jogador que merece uma chance e vai ver como é que ele se comporta agora com a camisa da seleção brasileira. Aí é justo, né? Artilheiro de campeonato, como um campeonato ainda mais como o Brasileirão, quase que deveria ter uma vaga garantida ali no ataque da seleção. Bruno Rodrigues, obrigado, meu caro. Que seja a primeira de muitas vezes que você venha conosco aqui no 360. Hein? Valeu, Yuri. Muito obrigado. Boa tarde para vocês também. Obrigado. É isso, Débora. Tem mais duas partidas da seleção brasileira para a torcida curtir e Carlo Ancelotti estreando no simbólico estádio do Maracanã como técnico da seleção canarinha.